E aí, seus lindos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como os Paralamas do Sucesso criaram a progressão harmônica perfeita para o modo Lídio. A gente vai analisar a música Lanterna dos Afogados, composição do Herbert Viana, e a gente vai descobrir como que ele usou o modo Lídio de uma forma muito interessante para construir tensão e como ele faz uma modulação modal, fazendo com que a música ganhe outro caráter também. Se você acha esse assunto interessante, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal para você receber mais vídeos sobre isso aqui no canal A Rota da Música. A música modal versus a música tonal. Então, galera, é o seguinte, antes da gente fazer a análise propriamente dessa música, a gente vai ter que conceituar algumas coisas aqui. A primeira delas é a diferença entre a música modal e a música tonal. Se você é músico, provavelmente você já ouviu falar muito dos modos gregos e tal, mas existe muita desinformação por aí na internet sobre modos gregos. Uma coisa que você tem que pensar é que geralmente a música ela é construída sob uma perspectiva modal ou uma perspectiva tonal. O que seria uma perspectiva tonal? A música tonal, ela tem uma característica de resolução muito forte. Então, a característica tonal é de contar uma história. Os exemplos de música tonal que eu poderia te dar bem claramente são, por exemplo, a música de concerto do período clássico e do período romântico. Você tem, por exemplo, os jazz standards, o choro, por exemplo, o samba antigo e muitos outros tipos de música dos anos 40, 50 vai ter uma característica tonal muito forte. Já a música modal tem uma outra característica. A música modal é mais cíclica e ela é geralmente composta sob um modo, como o próprio nome já diz. Exemplos de música modal é, por exemplo, músicas folclóricas ao redor do mundo usa modos, música antiga do período medieval usa modos, o canto gregoriano usa modos, muita coisa da música contemporânea é baseada em modos. E isso é um assunto interessante pra gente falar em outro vídeo, que é a nova teoria sobre os 4 acordes. Teoria nova de harmonia que está sendo desenvolvida agora e a gente vai falar sobre isso num vídeo futuro. 2. O modo lídio. Esse modo é uma escala, o que nada mais é do que a organização de certos sons em uma ordem específica. O modo lídio faz parte dos chamados modos gregos ou eclesiásticos, e ele é formado pelos seguintes intervalos: tom, 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 semitom, tom, tom, semitom. Para falarmos de como o modo lídio é especial, é interessante falarmos sobre a série harmônica. Se você nunca ouviu falar dela, ela é basicamente os sons que existem dentro de um som. Mas como assim? Peraí, eu explico. Quando você toca a corda de violão, por exemplo, existem outras frequências soando junto com a nota principal que você tocou. Tipo várias notinhas que soam juntamente com a nossa nota principal. Essas notinhas são chamadas de harmônicos. Então, basicamente, resumindo o que é série harmônica, é um conceito dentro da física, aonde quando você vibra, pode ser uma corda, ou pode ser uma coluna de ar no instrumento de sopro, ou uma membrana. Essa corda, por exemplo, que vai vibrar, ela vai vibrar numa vibração inteira, ela vai vibrar na vibração principal dela e vai produzir um som. Ela vai vibrar também 2 vezes mais rápido e vai produzir outro som, que é o primeiro harmônico. E ela vai vibrar 4 vezes mais rápido e assim por diante. Então, quando a gente está falando de harmônicos, a gente está falando que existem vibrações dentro da vibração principal. A corda vibra de várias maneiras. Existe um processo no nosso cérebro que se chama fusão tonal, que faz com que esses sons sejam percebidos como um som só. Eu vou deixar aqui um artigo linkado, caso você queira entender mais sobre o assunto. A série harmônica, então, nada mais é do que a descrição desses harmônicos contidos no som fundamental. Tem toda uma matemática envolvida nisso. Mas o importante para nós músicos é entendermos que dentro da nossa nota existem os seguintes intervalos. O primeiro harmônico, nota fundamental. O segundo harmônico é a oitava. O terceiro harmônico é a quinta. O quarto harmônico é uma oitava de novo. E o quinto harmônico é uma décima, ou no caso a terça, a partir da fundamental.
Se entendermos isso, fica claro para nós que as notas mais consonantes dentro de qualquer escala será as que se aproximarem mais da série harmônica. E é por isso que a tríade maior soa tão agradável para a maioria dos nossos ouvidos, porque ela está bem próxima dos primeiros harmônicos dentro da série harmônica. Então, um conceito muito interessante, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor o que é a série harmônica, é o ciclo das quintas. Que a gente percebe que o ciclo das quintas vem da própria física do som. Um compositor e teórico muito importante do jazz, chamado George Russell, criou todo um conceito baseado no intervalo de quintas. Segundo George Russell, em seu livro Conceito Lídio Cromático de Organização Tonal, a série harmônica introduz um intervalo de quinta seguindo imediatamente a oitava inicial. A quinta, então, é estabelecida como o intervalo harmônico mais forte, sendo a base da série harmônica. A quinta é o intervalo de fundação ou a pedra fundamental. Então, galera, dentro desse conceito que o George Russell desenvolveu, tomando a quinta como um intervalo mais importante por causa da série harmônica, se você empilhar quintas, você vai ter esse acorde aqui. E se a gente analisar bem esse acorde, ele nada mais é do que um acorde lídio. Eu vou fazer um parênteses aqui só para lembrar que o Jacob Collier sempre comenta da extensão desse conceito que ele chama de super, ultra, hiper, mega, meta lídio. You know? Yeah. This thing, for me, it's just like that's how Lydians sound. Yeah. So fuck the rules. I guess. Você pode perceber que, ao contrário do que é falado por aí, o modo lídio é muito especial. O som lídio é usado extensivamente por compositores em trilha de filmes, na música rock instrumental e na música popular. Pra gente ter uma referência interessante do modo lídio, a gente pode fazer uma comparação com a escala diatônica maior. A diferença entre elas é essa nota aqui, a quarta sustenida. E esse é um detalhe muito importante do modo lídio. A escala maior tem uma quarta justa, e essa quarta justa forma um intervalo de nona aumentada. Esse intervalo é muito dissonante, e é por isso que geralmente esse intervalo é um intervalo evitado em arranjos e na construção de acordes. A exceção dessa regra é claramente o acorde dominante. Então, galera, esse aqui é o campo harmônico de Dó lídio. Você vai perceber aí que as notas de Dó lídio e as notas de Sol jônio são as mesmas, mas eles não são iguais. Os dois modos têm características sonoras muito diferentes e é legal você se acostumar com o som deles para você perceber a diferença. Mas como que eu vou saber se a música tá em Dó lídio ou, por exemplo, Sol maior? A pista mais importante para você sacar qual é o modo da composição que você está analisando é a palavra ênfase. Então, analisar coisas na construção harmônica da música, como, por exemplo, se o primeiro acorde da música é Dó, se os acordes que estão em compasso forte da música são Dó, se existe um drone em Dó, por exemplo, um baixo invertido nos outros acordes que é em Dó, ou se, por exemplo, o Dó ocupa um maior espaço na progressão harmônica. Todas essas pistas confirmam qual vai ser o modo que essa música vai estar. 3. Análise de Lanterna dos Afogados. Os Paralamas do Sucesso é uma das bandas mais importantes do Brasil. Formada em finais dos anos 70, a banda encontrou sucesso no mainstream brazuca em 1984 com o álbum O Passo do Lui. Em sua longa trajetória, os Paralamas fizeram parcerias com os maiores nomes da MPB e as canções de Herbert Viana já foram regravadas por uma legião de cantores. No ano de 2001, Herbert Viana sofreu um acidente de avião que o deixou em uma cadeira de rodas. Mas felizmente, esse não foi o final da banda, que continua junta, lançando discos e tocando por todo o Brasil. A estrutura de Lanterna dos Afogados. Então, analisando a estrutura de Lanterna dos Afogados, essa canção é composta basicamente de 16 compassos numa estrutura de 3/1. Quer dizer, a melodia é repetida 3 vezes e na última vez a melodia é desenvolvida. A canção começa com uma introdução de 16 compassos, onde o piano faz uma variação da melodia que o Herbert Viana canta. Logo após essa intro, a parte A da música é cantada 2 vezes, seguida de um solo de flugelhorn em 10 compassos. Depois do solo de flugelhorn, a parte A é cantada novamente e a música termina fechando com um solo de guitarra indo pro fade out. A melodia da música está em Si lídio e a nota característica desse modo é o temido
sustenido. Essa nota já aparece no segundo compasso. 3.3 A melodia. A melodia da canção começa em anacruse, com um motivo rítmico envolvendo duas colcheias no contratempo, seguida de duas colcheias e duas semínimas, que seguem o esquema 3/1. No caso, repete-se 3 vezes o mesmo motivo rítmico e na quarta vez se estabelece um motivo contrastante, uma técnica composicional muito usada e, nesse caso, espelhada na construção da forma da canção em si. As notas longas da melodia são notas de repouso no acorde do momento. No primeiro caso, a quinta do Si, no segundo quinta e tônica do Dó sustenido, depois a sétima menor do Lá sustenido menor com sétima, introduzindo uma dissonância leve. E sobre o Ré sustenido menor com sétima, as notas são a escala descendo no quinto, quarto e terceiro graus. Somente na última vez, onde se encontra o ápice da melodia, as notas são simplesmente a escala de Si lídio descendente, vindo da tônica, passando pelo sétimo grau e um salto para a quinta, finalizando a melodia no acorde de Mi maior. Uma característica interessante é que a última parte da melodia termina no primeiro compasso em que o Mi maior é introduzido, deixando espaço para a linha melódica do Flugelhorn. Contraponto melódico. A guitarra de Herbert Viana, além da contribuição harmônica com o uso de tensões, faz o papel de contraponto rítmico, colocando duas semicolcheias na parte do compasso onde as notas longas se encontram. Os dois primeiros voicings usados são uma inversão de um acorde quartal. Então, gente, só para explicar essa história aí de acorde quartal invertido na música Lanterna dos Afogados, esse acorde é um acorde quartal. O acorde quartal, ele é simplesmente um acorde construído empilhando quartas. Então, partindo da nona do Si aqui, que é o tom da música, a gente empilha a primeira quarta, a gente tem essa nota que é a quinta do acorde. Empilhando a segunda quarta, a gente tem a fundamental do acorde. O que o Herbert Viana faz nesse voicing que ele usa é jogar a fundamental uma oitava acima. E aí o que ele cria é um acorde que tem uma quarta e uma segunda. Então o acorde começa com esse intervalo aqui, cluster, que é um acorde muito interessante, que começa com uma segunda, um intervalo de segunda e depois tem um intervalo de quarta. E aí, espertamente, o que ele faz é somente mover a quinta para ser uma quarta sustenida. E ele aí cria um acorde lídio com isso. Então é bem interessante também a condução de vozes que o Herbert Viana faz, trazendo esse movimento contrapontístico também. O primeiro acorde é quartal, ele move a quinta do acorde para ser a quarta. É um acorde interessante também que tem é um cluster, né, que só tem uma segunda e uma terça. E aí ele só move uma nota, gerando uma tríade menor. E depois, na verdade, ele toca esse shape aqui. 4. Visão geral da harmonia modal. Para que possamos analisar a harmonia de Lanterna dos Afogados, temos que falar sobre harmonia modal primeiro. Na harmonia modal existem dois tipos de acorde, o acorde tônica e o acorde cadencial. Além dessas duas categorias, existe também outro tipo de acorde,
o acorde evitado. No sistema modal, não existem substitutos para o acorde 1, então a função tônica é centralizada nesse acorde. Já os acordes cadenciais são todos os acordes que contêm a nota característica do modo como nota principal do acorde, tônica, terça, quinta ou sétima, se estivermos usando acordes de sétima. O acorde a ser evitado é aquele acorde que contém o trítono, pois ele aponta para a cadência tonal, enfraquecendo assim a ideia de modalismo. 4.1 Harmonia modal em Lanterna dos Afogados. A harmonia da música tem em seus primeiros 4 compassos uma ideia muito comum na harmonia modal, o baixo pedal. No caso, o segundo acorde carrega o baixo do primeiro acorde, realmente fundamentando a tonalidade de si lídio, não deixando nenhuma dúvida sobre se a canção simplesmente começou em um acorde diferente que não a tônica. Na composição de Herbert Viana, o uso do segundo acorde do campo harmônico no compasso 2 aponta para o acorde de maior força cadencial. Depois, o acorde utilizado é o sétimo grau menor com sétima. Acorde esse que também tem uma grande eficácia em manter uma cadência modal bem forte. O quarto acorde da progressão é um acorde de resolução de tensão, que se aproxima do primeiro acorde. 4.2 A modulação modal em Lanterna dos Afogados. O acorde mais interessante da composição é justamente o Mi maior, acorde que muda o centro tonal da composição. A repetição do loop lídio carrega a tensão que é aliviada no acorde 4. No caso, se a harmonia seguisse o modo de Si lídio, esse acorde seria sustenido 4 diminuto, um acorde a ser evitado. Porém, o que acontece nessa harmonia pode ser descrito como uma modulação modal, que é quando existe uma modulação entre diferentes centros tonais seguindo o mesmo modo. Um bom exemplo disso é o tema de Miles Davis, So What, em que a harmonia fica em Ré dórico por 16 compassos e depois vai para Ré sustenido dórico por 8 compassos, só então retornando para o Ré dórico novamente por mais 8 compassos. Conclusão. Então, terminando essa jornada sobre o modo lídio e a canção Lanterna dos Afogados, a gente percebe que essa é uma das canções mais poderosas da banda. A gente consegue perceber como o Herbert Viana escolheu o modo lídio para ser o veículo harmônico e melódico dessa letra incrível dessa música. Que a análise de um conceito de teoria musical, como o modo grego, por exemplo, que para muitas pessoas pode parecer um conceito frio, lá da página de um livro, ele é na verdade um conceito muito importante, muito orgânico na construção de uma das músicas mais amadas do Brasil. E esse é o objetivo desse canal, de poder ligar a teoria musical à música do dia a dia que você escuta e você não tá nem consciente do que tá acontecendo. Galera, se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, gosta do trabalho desse canal, não esquece de dar um like no vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho aí. E me diz aí nos comentários qual é a música que você gostaria de ver analisada no canal e o que você gostaria de ver mais no canal, mais de teoria, qual estilo que você curte mais, que você gostaria de ver aqui. Não se preocupe porque vem muito mais pela frente e a gente se encontra aqui na Rota da Música. Valeu!